Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Medeiros do Titanaquim mais uma vez. Bom, se você por algum acaso estiver ouvindo alguma musiquinha de fundo, vai desculpando aí, porque parece que a micareta aqui na Bahia tem um pessoal que está ouvindo o pancadão do Araqueto, El Tchan, enfim, tá? E a gente vai ter que gravar nesse meio mesmo. Mas eu quero falar com vocês porque ontem ou anteontem, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, saiu a ponto de corte das provas da FUVEST. E eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso. Vem com a gente. Bom, nessa relação dos pontos de corte, como você deve esperar, o curso de medicina na cidade de São Paulo foi o mais concorrido e os números são estarrecedores. É meio complicado você pensar que um aluno, para passar para a segunda etapa de um processo seletivo, precise acertar 78 das 100 questões. É muita coisa envolvida, porque isso eleva o nível a um patamar desproporcional ao que é um vestibular. Eu particularmente acho que se exige muito do estudante pontualmente. Isso é o vestibular. E com isso você pode tirar a oportunidade de pessoas que são extremamente capazes de desempenhar boas profissões. Em alguns países vizinhos da gente, por exemplo, a Argentina, que é um país que tem uma população muito menor que a nossa, é verdade, mas também tem uma economia muito menor que a nossa, e isso é muito verdade. Você nem precisa de vestibular para entrar nas faculdades, pois esse país defende que o acesso à educação e formação profissional é um direito público. E aí você não precisa estar fazendo um teste para provar que você é capacitado para isso. Aqui no Brasil a gente costuma usar a justificativa de que, porque com os vestibulares a gente seleciona os melhores. Mas será? O Brasil é um dos países do mundo que tem o maior índice de evasão escolar, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Aqui no Brasil é muito comum o estudante mudar de curso, mudar de faculdade, ou seja, o vestibular no Brasil tem um caráter excessivamente decisivo, enquanto que isso não é verdade. Outra questão é que será mesmo que no vestibular você vai conseguir fazer uma seleção justa para saber quem vai ser um bom advogado? Vocês não acham que é um processo muito indireto entre o vestibulando e o profissional, que vai se dar alguns 5, 6 anos depois? Tem também outra justificativa que eu não concordo também muito, que é a ideia de que o vestibular serve para peneirar e diminuir a taxa de desempregados. Eu acho que não. Até porque tem uma galera que pensa assim, não, porque se entrar todo mundo na faculdade... Como é que a gente vai conseguir gerar emprego para todos? Chega aqui comigo, rapidinho. Bom, uma coisa precisa ficar clara. O que vai gerar o futuro empregado é o egresso do ensino superior e não o ingresso. Ou seja, precisa ser medido através do número de alunos que saem das faculdades ou universidades e não pelo número de alunos que entram nessas instituições. Se você achar que ofertar mais vagas nas universidades pode incorrer em gerar mais desempregados lá na frente, eu acho que não. Até porque nos últimos anos no Brasil tem tido um estouro das faculdades privadas. Ou seja, mais vagas têm sido geradas nas faculdades, só que privadas. E aí com isso você termina tirando a oportunidade das pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade. As universidades públicas têm gerado muito menos vagas do que as universidades ou faculdades privadas. Moral da história, a nossa preocupação não é necessariamente com o futuro número de desempregados, porque na rede privada as vagas estão surgindo. Seria muito interessante que nós conseguíssemos ampliar o número de vagas nas universidades públicas, porque aí o estudante não precisaria alcançar um patamar de perfeição que é totalmente desnecessário para que ele venha concretizar seus sonhos, se formar um profissional e ajudar pessoas, ajudar a sociedade, ajudar o país. Eu acredito realmente que você precisar de uma pontuação tão alta para passar para uma segunda etapa de um processo seletivo é injusto com a pessoa que se prepara tanto tempo para decidir tudo isso em algumas horas. E com isso você gera uma nação de pessoas preocupadas excessivamente, ansiosas excessivamente e, sobretudo, pessoas infelizes porque não conseguiram alcançar um sucesso em um patamar que parece que foi feito para não ser alcançado. Se você está vendo esse vídeo agora e você não conseguiu alcançar os pontos necessários, seja no vestibular na FUVEST, ou seja em qualquer outro vestibular de uma faculdade pública no Brasil, se sinta abraçado por mim. Eu acredito que a culpa pode não ter sido só sua. De repente você se preparou, você deu o melhor, mas acontece que a educação no Brasil não conseguiu ser tão boa quanto você. Eu sou o professor Thiago Medeiros, professor de História, psicopedagogo e apresentador desse canal fantástico. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, deixa aqui o joinha mesmo, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, isso é muito importante para o nosso engajamento, é muito importante para que o nosso canal cresça e apareça e faça mais pessoas felizes. Titanaquim, Estúdio com Produtividade. Tchau, tchau.